de repente ele veio e trouxe uma embalagem que ele trouxe dos Estados Unidos, na época nem tinha coisas desse tipo aqui. Ele trouxe muitas teias de aranha. Gente. Eu falei, que isso? Com quase 40 anos de profissão, Silene Luque já viveu muitas coisas no mundo da arquitetura e interiores. Sim, nossa, é a parte mais engraçada, É o isso quanto a mesmo, gente né? viveu, isso. Olha só, já foi bastidores de casa-cor, já foi interiores, residencial, comercial, restaurante. Um pouquinho de tudo. Você tem histórias pra caramba. Sabe o que eu achei engraçado outro dia? Eu tive que mudar do meu escritório, que eu fiquei 32 anos no mesmo endereço, na Alameda Franca, e foi demolido para fazer uma incorporação, como tudo em São meu Paulo. Deus, ali principalmente, né? Nossa, foi uma ruptura, quase morri. Enfim, mas já me acostumei no outro escritório, estou muito feliz. Mas quando eu abri um arquivo que eu tinha guardado, que era uma saleta, e lá eu tinha, acho que assim, mais de 1000 projetos dobradinhos de papel, Da época porque que- era sempre desenhei à mão, sempre foi assim, né, muito antigamente, e eu vi aquele universo que eu tinha guardado. E está guardado muita coisa ainda que eu guardei, mas eu me surpreendi, porque você faz, às vezes um quartinho, às vezes um banheirinho, não importa, é um projeto, não importa o tamanho, sempre é um projeto, qualquer cliente, qualquer tamanho, é sempre um desafio. E eu guardei tudo. E eu falei, que nossa, o que é história! isso? É muita coisa. Olhei para aquele ambiente todo guardado, cheirando guardado, e tive que desmontar. Então foi ali que eu me deparei com a quantidade de coisas que eu já fiz e que é aí que mostra o quanto a gente apanhou já na vida, né? Silene, você sabe que eu te vejo como uma pessoa muito alegre. Eu Muito sou meio espontânea, palhaça, é perigoso. muito espontânea, muito alegre, com esse sorriso. E que você, se você olha alguma coisa, você fala de verdade. É, uma sinceridade um pouco, Você um pouco fala, mais do que devia. Você senta e conversa e você puxa esse assunto. Essa alegria, essa leveza, tudo, também ela se reflete muito no seu jeito de trabalho, no seu convívio com os clientes. Muito. A gente tem muita liberdade, porque eu vejo que os clientes se soltam. Eles se soltam porque às vezes vem a pessoa assim super retraída. Eu até fico com medo de falar, né, alguma coisa. No outro escritório, por exemplo, eu me lembro de uma querida assistente minha que se aposentou comigo. Hoje ela mora no interior e está tranquila. E ela trabalhou 25 anos só comigo. E eu lembro que ela ouvia, às vezes, as gargalhadas, né, da sala de reunião e as besteiras que eu estava falando por causa das gargalhadas. E quando o cliente ia embora, ela falava, não acredito que você falou aquilo. Alguma coisa que eu tinha falado e que eu falava, mas você achou o quê? Não, como que você fala um negócio desse para o cliente? Então eu tenho assim umas histórias, Natália. Já te colocou em alguma fria? Tem frias que eu não posso nem comentar de falar alguma besteira assim isso que a gente você quer fala, saber, né? aquelas gafes. Mas, por exemplo, eu tive um... eu vou contar, tá? Conta. Então, um cliente me procurou, eu trabalhei com eles, com o casal, muito tempo, fazendo o apartamento. E ele era bastante excêntrico. Ele, a mulher não. E aí ele falou assim, na minha mesa de jantar, eu quero uma cadeira de barbeiro, uma cadeira de cabeleireiro. Ele queria cadeiras exóticas na mesa de jantar, que já foi um parto fazer isso, porque era muito difícil colocar, era redonda. E de repente ele veio e trouxe uma embalagem que ele trouxe dos Estados Unidos, na época nem tinha coisas desse tipo aqui. Ele trouxe muitas teias de aranha. Gente. Eu falei, que isso? Ele falou assim, não, eu trouxe para você colocar no lustre
da minha mesa. Naturalmente, assim, do dia a dia? Sim, para eu colocar Imagina essa a cena. teia de aranha para parecer assim uma coisa bem tétrica. Meu Deus, ele era excêntrico de Sim, verdade. então quer dizer, eu fiz um cenário na mesa de jantar dele. E a sua reação quando você... Não, foi sempre palhaçada, né? Que eu não posso nem falar, porque era só palhaçada. Porque, tipo assim, as besteiras que eu falava, não acredito que você vai fazer isso. E a gente brincando, ele queria mesmo, eu pus. E a esposa deu corda, sabe? Porque às vezes... Inteligente. É lógico. Coitado, ele também só pediu ali essa coisa excêntrica. O resto virou uma casa normal, né? Só um lugar que vocês sentam todo dia para almoçar. Então, assim, você depara com o sonho do cliente, né? É uma fantasia. Nossa, que E aí, coisa se você não diferente. realiza, bate cabeça com a pessoa, vai ficar falando, não vou fazer porque você não vai sentar direito, não vou fazer porque a teia de aranha não tem nada a ver com o meu projeto. Então, não, vamos fazer ficar bom. Eu lembro que eu mandei pintar as paredes com texturas escuras, para fazer uma cara de realmente cenário que ele e virou um imaginava. cenário de verdade. Vocês, arquitetos, vocês realizam, idealizam um sonho que ele tem. Você imagina o que ele pensou? Eu não Divino. sei como ele pensou isso. Ou como ele chegou lá, mas ele tinha Eu esse jamais sonho. faria isso. Jamais. Se Ele não fosse tinha um sonho. cenário de um teatro, né? Eu não trabalho com isso, mas eu não faria isso, né? Teve um outro caso também, já que eu vou contar caso, tá? Tô adorando. Aí, esse casal jovem, ele empresário e baterista, e ela também empresária, eu fui fazer uma cobertura, fiz o projeto para eles e tal, e no andamento do projeto, você vê que os maridos, os excêntricos, têm um monte. Ele pediu para eu fazer uma sala para ele, um quarto. Eram vários dormitórios, eles tinham uma filhinha só e era um dormitório a mais que ele queria só para ele. Eu tô achando que ele vai me pedir um escritório, um office, sei lá, né? Um lugar para um hobby, né? E aí, o que você precisa ali? Eu quero que você faça uma vitrine para eu colocar os meus monstros. Falei, monstros? Você coleciona aqueles bichinhos? Sim. Que tá bom, eu faço. Eu quero também capacetes e eu tenho helicópteros, tudo isso no mesmo lugar. Eu falei, nossa, vamos pôr tudo junto. Só que eu quero um tanque que eu possa mexer com água dentro desse quarto. Mas por quê? Porque eu crio monstros. Como assim você cria monstros? Aí a esposa, não, Silene, nesse lugar você faz trancado, de um jeito que os monstros não escapem, que possam sair pela casa. Eu falei, não, vocês estão falando sério? Estamos falando sério. Que medo. Bom, então um lado do quarto, eu fiz o tal do lugar onde ele pudesse realmente lavar. Gente, mas, por exemplo, o que era fazer monstros? Não, então assim, eu vou te explicar. A vitrine de monstros foi fácil. Eu fiz uma vitrine transparente, iluminada, e os monstrinhos, sabe, esses monstrinhos mesmo? De bonequinho. Bonequinhos. Só que a questão da criação dos monstros, ele tinha vários aquários com bichinhos, tipo lagarto, esses bichinhos assim, bem, eu nem sei o nome, também. exóticos. E ele cruzava os bichinhos. Então, nascia outro tipo de bichinho, que era um pouquinho mais esquisito do que o outro. Um pouco mais esquisito. E aí ele fez isso dentro de um quarto, ao lado do quarto da filhinha bebê, e ele criava as baratas. Barata. Ele tinha barata de laboratório para alimentar os bichinhos. Existe o moço, né, da teia de aranha. Existe o moço que cria bichos, que faz bichos, que ele chamava de monstrinhos. Mas igual a eles, existem tantas pessoas que têm os seus sonhos, os seus desejos, que às vezes não conseguem nem externar isso. Outro não tem coragem. Não tem coragem. Por isso que eu te falo, às vezes a gente deixa o cliente tão à vontade que ele consegue realizar, né? Isso. Essas excentricidades que ele quer fazer em casa. Porque pensa bem, fazer um quarto só para isso, estético ainda, foi tão difícil. Como eu tenho... desafio. Assim, eu desmaio por causa de uma barata. Tenho até vergonha de falar isso, porque obra tem barata, né? Então eu sou capaz de pular no colo de um pedreiro. Então eu tenho horror de barata. E ele cria baratas. E as baratas, ele pega assim, com o bigodinho da barata e alimenta o tal do bichinho.
daqueles bichos. Então, assim, imagina, nada a ver com o design de interiores, entendeu? Mas é total, faz parte da Mas casa. eu fiz o ponto de água, e eu fiz os vidros, e eu fiz as coisas todas. Sim, eu já escutei as coisas mais diferentes do mundo. Bizarro, né? Essa... Pois é, você vê, e não tem nada a ver com o que a gente tá... Olha que vaso lindo, que mesa linda. Não tem nada a ver com isso. De onde veio essa inquietude sua, Olha, esse desassossego, nossa. ou fazer do seu ócio Ferrou. ser algo muito criativo? Olha só, eu venho de uma família extremamente simples, básica, brasileiro básico, de pais que se esforçaram muito para dar um pouco para gente, para mim, para minha irmã. Então, eu admiro demais os meus pais. Meu pai ainda é vivo, muito idoso, minha mãe faleceu, mas eles eram, assim, pessoas muito simples, com pouquíssima oportunidade. E eles se empenharam muito em dar estudos. Então, assim, perceberam logo de cara cada aptidão das filhas. E isso era muito raro acontecer. Né? Por exemplo, eu estudei piano e me formei em piano. Uau! Sim. Eu não sabia desse seu lado. Pois é. E quando é que eu toco? Nunca. 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 Por quê? Não é a minha aptidão principal, mas eles se esforçaram em fazer várias coisas. Eu desenhava tudo que eu via. Desenhava na mesa, na parede, no papel. Eu vivia desenho. E as possibilidades de, por exemplo, móveizinhos de boneca eram poucas. Poucas porque tinha pouca opção e poucas porque eles também não tinham possibilidades de dar toda hora presentinhos. Era aniversário e Natal. Né? Silene, me conta uma coisa. Em que momento começou Casa Cor na sua vida? Olha só, eu demorei muito para fazer Casa Cor. Minha primeira Casa Cor foi em 2009. Eu tive bastante insegurança sobre isso, porque eu sempre admirei os meus colegas, né? Eu brinco, eu falei para o Léo Shetman um dia que eu fui na primeira Casa Cor em 1987 e eu estava grávida do meu filho. E eu entrei na primeira Casa Cor, tinha 12 espaços só, e o Léo estava, e eu fiquei maravilhada, né? Eram tão poucos e eu não me sentia à altura dessas figuras tão icônicas e talvez uma insegurança, não sei, né? Que é difícil você falar isso, né? Mas talvez insegurança, medo, sei lá. Eu fiz a minha primeira cor em 2009, Casa Cor, e gostei muito, fiz uma chocolateria, gostei e tal, mas me senti tão exausta. Depois eu fiz só em 2015, eu fiz um apartamento de 300 metros na Casa Cor em 2015. E fiz o ano passado, que eu curti muito, né? Que eu achei sensacional, gostei demais. Então eu fiz só 3 vezes Casa Cor. Silene, com décadas de trabalho, com décadas de experiência, hoje você se diz uma pessoa realizada? Atingiu todos os seus objetivos? Pergunta interessante. Olha, como eu te disse, de tudo das oportunidades que eu tive na vida, eu só tenho que agradecer a Deus e as oportunidades que eu tive para estar numa postura profissional que eu reconheço de muito esforço. Então eu me sinto realizada, com certeza por isso, mas eu sou tão inquieta que eu ainda acho que com tantos anos de profissão, eu ainda acho que sempre há o que buscar. No fundo, a gente também é um empreendedor com um escritório. Muito. É muito difícil manter um escritório. Então eu vejo que isso é uma realização e é um sucesso. E o mais top de tudo é quando a gente abre uma porta para o cliente entrar com a casa pronta. Dá uma olhada no Instagram, se inspira e olha que divertido que é o passeio pela mídia social da Silene. Silene, eu queria te agradecer muito. Eu que te agradeço. Você, além de simpática, linda, maravilhosa, inteligente, é uma delícia estar aqui com você. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Quero gravar muito mais ainda. Opa!
Tem 34 anos de história, muita coisa vou te falar. pra falar, né? Piadas assim aos montes. Silene, muito obrigada. Obrigada. Pessoal, até a próxima.